E de volta aqui a Ribeirão, terrenos públicos e particulares preocupam os moradores quando a questão é a falta de segurança. Segundo eles, o mato alto pode esconder aqueles mal-intencionados ou mesmo ser rota de fuga após ações criminosas. Em meio aos prédios desta rua na zona leste de Ribeirão, um terreno de grande proporção abandonado, expondo os mais de 1000 moradores da vizinhança. Esse terreno, como pode-se ver, ele tem esse mato algo próximo de 3 metros de altura e expõe realmente todos aqui numa insegurança muito grande pelo fato de poder pessoas aqui com má intenção se esconderem no mato ou até mesmo fazerem atos criminosos e pularem nos condomínios paralelos ao mato. Somando protocolos de denúncias na fiscalização geral da prefeitura, a espera é pela limpeza. Nós conversamos na prefeitura, a prefeitura falou que por anos passados notificou o proprietário, mas realmente atuar a prefeitura fazendo uma limpeza em nome do proprietário, isso não foi feito. Já na zona oeste, as moradoras apontam vários terrenos particulares e públicos e as situações complicadas que já foram submetidas. O local que a Luciana trabalha foi alvo de furto recentemente. Eles aproveitaram o acesso, do terreno baldio ao lado e arrancaram fios de cobre, quebraram as paredes e fizeram bastante estrago com isso. O medo pela abordagem dos ladrões não acontece apenas pela noite. Eu mesma fui assaltada. Eu morava na rua paralela aqui, tinha um terreno baldio com mato alto e os ladrões se esconderam lá. Isso foi 8h20 da manhã. E aí eu fiz umas compras, quando eu voltei eu encontrei 3 ladrões dentro da minha casa. E os rapazes que estavam roubando tinham um olheiro que ele ficava lá no terreno para ficar dando as coordenadas para eles. Eles roubaram tudo da mulher, levaram e ninguém viu. E ainda conseguiram fugir? Conseguiram levar, tudo conseguiram fugir. A população se protege de todas as formas possíveis e apela por ações da prefeitura para que os terrenos não se tornem atalhos. São câmeras nas nossas casas, cerca elétrica, concertina e a maioria dos moradores tem investido nessas medidas preventivas, nesses equipamentos. O problema da falta de cuidado com os terrenos aparece na cidade toda. Aqui onde nós estamos, no Jardim Paiva, por exemplo, a área é pública e com um agravante. Se tornou depósito de lixo e entulho. Tá largado, Paiva. A gente faz de tudo para manter aqui certinho, mas não tem jeito. Eu gostaria que pelo menos limpasse esse terreno pra gente. A gente não está aguentando mais. Próximo dali, a vizinhança não se contentou em apenas reclamar e reclamar com a administração municipal em busca de solução. Arregaçaram as mangas e revitalizaram a área pública. Onde havia um mato alto, agora um parquinho. Menos medo de chegar em casa à noite, de entrar com o carro, porque a gente sabe que a área está limpa. E mais do que a atitude dos moradores em buscar por proteção, a responsabilidade do município. A soma dos casos criminosos apontam que estes terrenos podem ser um vizinho problemático. Ribeirão Preto tem uma lei de 2006 que prevê multa para o proprietário que não cuidar e não dar a destinação correta, o uso da função social daquele terreno, que de fato não pode ficar abandonado. Segundo a fiscalização geral da prefeitura, os agentes são atuantes em toda a cidade, identificando e autuando os proprietários dos terrenos. Mais do que a roçada do mato, é obrigatório que os imóveis tenham calçada e mureta. A multa varia de R$ 824 a R$ 1.413, dependendo do tamanho da área. A partir do momento que ele não paga essa multa e não faz a limpeza do terreno, ele tem o seu nome protestado e ali ele fica impossibilitado de movimentar contas correntes e tudo mais. Então, depois que isso aconteceu, os proprietários têm que se preocupar mais em não levar essas autuações. Quando a área é pública, as medidas têm que ser tomadas de forma ainda mais efetiva. A partir do momento que o terreno fica ali sem nenhuma destinação, ele está passível de várias situações, do mato alto, do depósito de entulho, a invasão de área pública, onde crescem as favelas e tudo mais, Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações sobre esse assunto. Rafael.
Pois é, André, tem multa para quem deixa o mato crescer, para quem joga lixo na rua, mas nada é cumprido em Ribeirão Preto, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Ricardo Macedo, que é especialista em segurança. Ricardo, fica claro que a criminalidade se aproveita de situações como essas, de áreas com mato alto, abandonadas. Boa tarde. Boa tarde, Rafael, André e a você que nos prestigia com sua audiência. Sim, sem dúvida, a criminalidade sabe desses fatores e, logicamente, isso daí se torna um convite para que eles possam atuar. O mato alto se torna palco do tráfico de entorpecentes, porque podem esconder os entorpecentes, as drogas ali, se torna um local favorável à prática de crimes de ordem sexual, como, por exemplo, o estupro, não é? Ali você tem todas as condições propícias, o local para o consumo do entorpecente, não é? O local para que as coisas furtadas, roubadas, sejam guardadas e assim sucessivamente. Então, deve o poder público agir e com rigor. A prefeitura tem que ter mais pulso firme em relação à limpeza dos terrenos particulares? Sim. Tem que promover a limpeza, tem que cobrar daqueles que estão deixando o mato alto, tem que impor as penalidades, as multas, não é? E efetivamente tem que buscar junto da comunidade esse anseio, porque a comunidade não quer o mato alto perto de si. Então, é preciso que as coisas no poder público deixem de ser pró forma e passem a ser proativas. Isso contribui para o aumento dos índices, Macedo? Sim, é comprovado até por meio de estudos que os locais onde a iluminação pública é falha, onde você não tem rondas constantes policiais, onde você tem o mato alto, onde você traz a sensação de descaso, de ausência do Estado, a criminalidade aumenta. Uma das premissas do programa Tolerância Zero, que começou em 1994 em Nova York, essa tolerância ela advém ao fato e não à pessoa. Mas o poder público tem que contribuir significativamente, fazendo a sua parte, mostrando que o Estado se faz presente, para que as pessoas também se sintam seguras. É correto a população vizinha tomar atitudes de limpeza das áreas? Não é correto, mas estão agindo por necessidade. Eu entendo de cá a real necessidade de assim estarem agindo. A persistirem, logicamente, daqui a uns dias os nossos cidadãos não vão mais pagar tributos porque o poder público não cumpre o seu papel. Mas o correto é exigir do poder público, tá? E que isso já fique bem claro. Isso tem que ser levado em consideração pela população sempre quando das nossas votações. Tá certo, Macedo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que tem bom exemplo, viu, André, aqui na Câmara de Ribeirão Preto. Até já então, Rafael.